Olá, bom dia a todos. Tá certo, Tatiane, eu estava falando aqui, porque essa atividade a gente deixou para vocês enviarem pelo AVA até a data de hoje, tá? Caso não dê para apresentar hoje, Tatiane, você pode apresentar aí na quinta-feira, tá certo? Se você for. Eu Diga. prefiro, se puder ser na quinta, que aí eu consigo ler com calma e apresentar. Tudo bem, não precisa você colocar a decisão toda, é só uma ementa, é só um resumo, tá? Senão realmente não vai dar nem tempo, tá? Tá certo, então. Vamos lá para a nossa aula de hoje, pessoal. A gente vai tratar da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ok? Só colocar aqui o slide. Vocês conseguem visualizar aí, gente? Sim, professora. Só lembrando, né? Recapitulando aqui um pouco, também, na, na, na aula anterior, a gente tratou da ADO, certo? Não sei se a Hanna conseguiu acompanhar, enfim, mas a Tatiane estava, né, Tatiane? Na última aula eu tava. Na aula passada, acho que foi só a Sara Jéssica, Eu não participei, então não. Teve uma que eu tava a fazendo, gente integrando tratou meu projeto. isso, a gente tratou da ADO, certo? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? Aquelas questões de omissão mesmo, e aí vocês podem dar uma revisada no material, tá bom? Tem a ADO 26 também, que deixa eu ver aqui se eu tinha deixado a petição para vocês no, no AVA, no material didático, né? Rapidinho aqui, só um instante. Eu não sei se eu cheguei a disponibilizar essa petição. Deu, não, tem a DPF. Eu vou estar deixando para vocês, pessoal, essa ADO também 26, que é aquela que trata da questão do. Inclusive, ontem, né, foi um dia dedicado à defesa, né, das uniões homoafetivas, enfim. E aí, essa ADO é aquela que trata 26, né, de Encontrei onde isso os na internet. ministros. Só um instante. Onde os ministros decidiram, né, por considerar que a homofobia, a transfobia são caracterizadas enquanto crime de racismo, né, fazendo uma interpretação conforme a lei do racismo, conforme a Constituição, tá certo? Vocês estão visualizando aí, Tatiane e Hanna, e hoje a gente vai tratar sobre a ADC, tá? Tá ok, pessoal? Certo, tá dando para visualizar sim, professora. Ok, perfeito. Pois vamos lá. A ADC, gente, é outra espécie aí de ação, né? Lembrando aqui, né, que a gente está abordando aquelas ações que fazem parte do nosso controle concentrado, né, do controle abstrato, que se realiza lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, estamos abordando essas questões, já falamos da ADI, né, já falamos da ADO e agora estamos tratando da ADC. Essas três ações, gente, elas estão naquela lei 9868/99. Deixa eu só colocar aqui para vocês no chat, tá certo? É de fundamental importância que vocês façam uma leitura, né, pelo menos uma leitura rápida da lei 9868/99, tá certo? 9868/99. Conseguiram visualizar aí a lei? Alguém tem a lei para pegar aí na internet ou mesmo no Vadmecum? Vou abrir aqui rapidinho no site, professor, só um segundo. Tá bom, agradeço. E a Constituição também, né? Nosso material básico é a Constituição e a legislação, tá certo?
Pronto, a lei é aberta, professora. Ótimo, perfeito. Mas propriamente antes dessa legislação, não, da legislação propriamente dita, né, Tatiane? Queria só ver com vocês aqui é o seguinte, pessoal, essa ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, tá certo? Ela não surgiu, digamos, originariamente lá, quando da promulgação da Constituição em 88, tá? Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ela surgiu a partir de uma reforma à Constituição, que no caso foi a emenda constitucional número 3/93. Então, assim, ela foi incorporada depois, né, posteriormente ao ordenamento jurídico constitucional. Tá claro? A emenda constitucional número 3/93, tá? E aí, assim, só para a gente não deixar, né, de mencionar aqui, os artigos específicos em que a gente vai estar utilizando, viu, Tatiane? Afora a lei aí, né? Na legislação que a Tatiane pegou agora, seria a partir do artigo 13, certo? Até o 21, a ADC. E aqui na Constituição a gente tem o seguinte: podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, né? Aí vem aquela lista, aquele rol dos elencados, né? Para proposituras legitimados. E também no 102, né, que é a competência originária do próprio Supremo Tribunal Federal. Compete ao STF, principalmente a Guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a linha A, a adição direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, Tatiane e Hanna, a gente já tem uma distinção aqui em relação, no que diz respeito à ADI e à ADC, tá certo? A ADI, ela vai ter como objeto a lei ou ato normativo federal ou estadual, ou até do Distrito Federal em competência de Estado. Estão lembradas disso aí, pessoal? E a ADC, ela só vai ter como objeto, acho que eu já coloquei aqui, né, nesse slide, a lei ou ato aqui, ó, a lei ou ato normativo federal, tá? Federal, unicamente, se eu consigo, vou colocar aqui em destaque, tá bom? A lei ou ato normativo federal, quer dizer, não vai ser possível, né, se ter como objeto dessa ADC uma lei ou ato normativo que seja de âmbito estadual ou municipal. Gente, está claro até aqui esse objeto da ADC, Tatiane, Hanna? É lei ou ato normativo federal, tá? Do âmbito da União. Por exemplo, uma lei 8.112, né? Que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, tá certo? Então, essa é uma lei federal, tá? Então, a legislação de âmbito estadual e a legislação de âmbito municipal não vai haver aí a propositura de ADC junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí poderia perguntar a vocês também, pessoal, aqui, é possível essa ADC, Tatiane e Hanna, no âmbito dos estados? O que é que vocês acham? Ou seja, no âmbito do estado do Ceará, é possível a existência, né, a previsão desta ação declaratória de constitucionalidade? Tatiane respondeu que sim aqui no chat. É isso? Não, não era isso, não, professora. Eu sim, era porque você tinha perguntado alguma coisa e eu tinha respondido que sim. Uhum. Eu digo, Mas, aí complementando aqui, essa ADC, né, que a gente acabou de ver aqui a previsão, ação declaratória de constitucionalidade. Vou voltar aqui um pouquinho, dizendo que do ponto de vista do surgimento dessa ação no nosso ordenamento jurídico, né? A gente já sabe, vocês já sabem, que ela não surgiu originariamente com a Constituição de 88, né? Não foi ali em outubro de 88 que foi prevista a existência dessa ação declaratória de constitucionalidade. Por sinal, a própria ADC, ela foi questionada, né? Na ADC número 1, a necessidade de existir uma ação declaratória de constitucionalidade de uma lei, né? Soa estranho, entendeu? Soa um pouco estranho a ideia da gente
verificar se realmente uma lei ou ato normativo, né, aí no âmbito federal, ela realmente se considera constitucional, né? Porque a gente subentende que quando uma lei ingressa no ordenamento jurídico, ela já ingressa que, de um ponto de vista, presumidamente, pelo menos, constitucional, entenderam? Mas, enfim, né, o legislador, no seu poder aí derivado de reforma, acabou acrescentando ao nosso sistema de controle concentrado de constitucionalidade a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, e o Supremo, na própria ADC número 1, né, em questões de ordem, também acabou convalidando a existência da ADC e é plenamente viável, né, a propositura dessas ADCs lá no âmbito do Supremo, né? Só estou aqui voltando um pouco para que fique claro que, apesar de ter sido questionada, né, a ADC, a existência dessa ADC, porque uma ação, não é? Porque se declarar que uma lei realmente é constitucional, né? Aí a gente vai ver realmente que para a propositura dessa ação existem algumas condições, alguns requisitos, né? Alguns pressupostos, tá certo? E um deles, aí no âmbito da propositura da... Qual é o primeiro, pessoal? Acabei de falar. Qual é o objeto da ADC? Junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Vou botar aqui no chat, tá? O objeto desta ADC, junto no seu foro de origem, né? De competência originária, junto ao STF. Qual é o objeto dessa ADC? Em Tatiane e Hanna. Professor, eu estava com a impressora ligada, imprimindo essa lei e eu não ouvi. Então, a 9868/99? Foi, eu estava Eu imprimindo acho que tem o Vadimeco, não tem, não? Meu Vadimeco tá super desatualizado, preciso comprar um novo. Vai dar certo. Eu tenho usado mais o site do Planalto mesmo para ver as leis. Não, tranquilo. Pronto, gente, aqui vai ser a lei, né? Colocando aqui no chat para vocês. Lei ou ato normativo de âmbito federal. Federal, até colocar aqui em maiúsculas, tá certo? Porque é próprio, né? Como a gente acabou de ver aqui na leitura do artigo 102, inciso 1, a linha A, né? O objeto desta ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí eu tinha acabado de perguntar a vocês, há pouco tempo, se seria possível, né, a instituição de um ADC no âmbito dos estados. O que é que vocês acham? Por exemplo, aqui no estado do Ceará, eu até já deixei aí para vocês a nossa Constituição do estado do Ceará, de 89. É possível que, por exemplo, a gente pensar pelo princípio da federação, né, pelo princípio da simetria, que fundamenta aí, as atribuições e as competências federativas entre os entes federados, tá certo? É possível que se tenha a instituição desta ADC no âmbito dos estados? O que é que vocês acham? E se for possível, qual seria o objeto dessa ADC no âmbito estadual? Bora lá, gente, pensar um pouquinho, porque a gente está falando de União e estados, certo? Ou seja, âmbito da União e âmbito dos estados. Já estou partindo aqui para mostrar a vocês como é que né? Já é o objeto um dos nossos próximos conteúdos, né? Como é que é esse controle concentrado no âmbito dos Estados-membros, certo? E aí, Tatiane, Hanna, é possível a ADC no âmbito dos estados? Vou colocar aqui. É possível a instituição da ADC no âmbito dos estados? O que é que vocês acham, gente? Ainda estou pensando, professor, ainda não... Pronto, eu coloquei aqui no chat a perguntinha.
em razão, por exemplo, né, do princípio da federativo, né? Em razão do princípio das competências, né, entre os entes federativos, colocando aqui para vocês, do Pacto Federativo, né? E do princípio que convalida a federação da simetria. É sim possível essa instituição, pessoal, em razão da autonomia dos Estados-membros, né? Então, e outra coisa, esse princípio da simetria quer dizer, mutatis mutandis, a gente vai ter no âmbito né, dos Estados, o mesmo que existe para o âmbito da União, sendo nas devidas competências, né, nas devidas atribuições do âmbito dos Estados e municípios, tá certo? Tá ok, Tatiane? E aí, inclusive, eu deixei para vocês a Constituição do Estado do Ceará. Vocês têm aí no AVA, quem quiser... Querem que eu espelhe aqui para vocês essa Constituição do Estado, rapidinho? Sim, professora. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Depois a gente volta para o slide, né, para dar continuidade. É só para que vocês vejam, e aí também a gente já vai até adiantando, né, considerando que a gente tem a existência, só tem que abrir aqui novamente só baixar aqui o arquivo, rapidinho. A existência desse controle não é concentrado no âmbito dos estados, tá certo? É muito importante que a gente tenha essa noção, né? Não existe só lá no âmbito do STF. E quando existe aqui no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, é claro que uma ADC dessas, né? Ela não vai ter como objeto a lei federal aqui no Estado do Ceará. Ela vai ter como objeto uma lei estadual, né? Diante da Constituição do Estado. Tá claro, pessoal? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Um instante. Entendeu aí, Tatiane? Quando essa ação ela é desenvolvida, né? Ela vem a ser intentada aqui no âmbito do Tribunal de Justiça. Estão vendo aqui a Constituição? Sim. Está lá no material de vocês, viu? Essa Constituição aqui. A nossa Constituição do Estado do Ceará, 89. Então, rapidamente passando aqui para o dispositivo que nos interessa nesse momento, né? São os artigos 127, certo? E 128. Conseguem visualizar aí, gente? Ou querem que eu aumente um pouquinho mais? Professora, se tiver como aumentar, porque realmente não... É a letrinha que é pequena, a própria Constituição. Aumentou aí, Tatiane? Aumentou um pouquinho, agora está melhorando. Ótimo, vamos lá. Pronto, eu botei aqui no 200. Rapidinho, é que a gente já vai antecipando para vocês que existe esse controle concentrado, além de existir lá no âmbito do STF, ele vai existir nos estados também. Como é que vai se dar isso nos estados, né? Cada estado vai definir na sua Constituição Federal, na sua Constituição Estadual, né, na sua lei própria de regência ali do estado, e também no Código de Divisão e Organização Judiciária dos Estados, né? No nosso caso é o CODOGES. Tá claro, gente? Até aqui, Tatiane e Hanna? Sim. Ótimo. Então tá aqui, ó, Tatiane. Dá para você visualizar aí o 127? Tá sim. Quer que leia? O controle direto, né, de inconstitucionalidade. Isso. Do controle direto de inconstitucionalidade. Artigo 127. São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo estadual, contestado em face desta Constituição, ou por omissão de medida necessária para tornar efetiva norma ou princípio desta Constituição. Inciso Pronto, 1. rapidinho, Tatiana, rapidinho, antes de você prosseguir. Aqui a gente vê, né, Tatiana e Hanna, que já a ADI, em relação à lei estadual, tá certo? E a ADI também por omissão, ó, a ADI, né, por omissão, certo? Eu tenho tanto a ação direta de inconstitucionalidade, né, por ação e por omissão, certo? De ato normativo estadual, né? Aqui é tudo no âmbito do Estado. Aí ele vai citar quais são as partes legítimas, ok? Governador do Estado. A mesa da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral da Justiça, o Defensor-Geral da Defensoria Pública, o prefeito, a mesa da Câmara ou entidade de classe e organização sindical, se tratar de lei ou ato normativo do respectivo município, os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou tratando-se de norma municipal na respectiva Câmara, o Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil e organização sindical ou entidade de classe de âmbito estadual ou intermunicipal. Rapidinho, Tatiana, você está vendo o que é que está lembrando aqui para a gente? O artigo 103, né, da Constituição. Só que no âmbito dos estados e municípios, certo? Aquela legitimidade, né, que existe lá para o Supremo, existe aqui também no âmbito do Tribunal de Justiça. Isso aqui vai ser diante do TJ, certo, gente? Aí, Tatiane, ele fala aqui, ó, quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade em tese de lei ou ato normativo, citará previamente o Procurador-Geral do Estado, que lá no Supremo é o AGU, né, que se pronunciará sobre a lei ou ato impugnado. Aqui é a omissão, certo? E aí a gente vai ler só aqui, Tatiane, o parágrafo 4º, né, que foi acrescido, ó, por uma emenda de 2009. Também foi por emenda, né? Você pode ler aqui o parágrafo 4º, os legitimados. Os legitimados referidos nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, parte inicial. 6, é o né, quarto, parte... sexto, né? Quarto, sexto, parte inicial. Parte inicial, sétimo e oitavo poderão propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em face desta Constituição. Estão vendo aqui a diferença, então, pessoal? Tatiane, tá vendo? Existe a ADC, né, no âmbito do nosso estado do Ceará, a previsão, tá certo? Só que esta ADC aqui no estado do Ceará, ela vai se dar em relação a qual é o objeto dessa ação. É uma lei estadual, em face de quê? Da Constituição do estado do Ceará. Ou seja, também não é permitida a ter como objeto essa ADC uma lei municipal, certo? Mas é possível que exista como objeto da ADC no TJ, né? Aqui é no TJ, uma lei estadual em face da Constituição do Estado. Tá claro esse parâmetro até aqui, gente? Tá claro, Tatiane? Sim. Hanna? Pronto, aqui o artigo 128, ele é só, rapidinho, só para a gente não deixar de mencionar, né? Sobre aquela cláusula de reserva de plenário, que a gente passou uma aula falando muito tempo sobre essa cláusula de reserva de plenário, lembram? Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, os tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade, né? Isso aqui no âmbito aqui também, né, local, tá certo? Do TJ, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente, quer dizer, em controle difuso ou em ação direta, né? Aí você pode ler o parágrafo único aqui, Tatiane? Posso. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Tribunal de Justiça nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade desta Constituição produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário Estadual e aos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, nas esferas estadual e municipal.
Muito bem, aquela eficácia erga omnes, né, contra todos, e efeitos vinculantes, que também a gente tem essa previsão na nossa Constituição Federal, tá certo? Na Constituição Federal, é claro, vocês estão percebendo que o que a gente está falando aqui, né, pessoal, em relação, tá claro, Hanna, isso aqui, ótimo. A gente está fazendo aqui uma analogia, um cotejo, né? Quer dizer, eu estou falando tanto em âmbito da União, o que é que existe no âmbito da União? Lá no Supremo, existe a ADI, existe a ADO, que a gente já viu, existe a ADC, né? O que é que existe aqui no âmbito do nosso estado do Ceará? Existe a ADI, a gente viu, existe a ADO e existe também a ADC. Só que vai ser em relação ao quê? Às normas, né? De âmbito estadual ou municipal, né? No caso aqui, para a ADC, no âmbito da norma estadual, em face da Constituição do Estado. O parâmetro é a Constituição do Estado. Tá claro, gente? Isso aí, Tatiane? Sim. Ou seja, eu tenho dois parâmetros de controle, né? Lá no âmbito do STF, o parâmetro de controle é a nossa Constituição Federal, tá certo? A federal, tá? De 88. Aqui no Tribunal de Justiça, além da Constituição Federal, a gente ainda vai ter também a Constituição do Estado do Ceará, certo? De 89, ok? Então, mutatis mutandis existe, né? Esse controle concentrado também no âmbito dos estados, a gente ainda vai se debruçar mais sobre isso aí. Tá certo, Tatiane, Hanna, até aqui? Sim. Até aqui, tudo bem? Sim. Ótimo. Então, vamos voltar lá. Era só, viu, Tatiane, para essa breve, né? Essa breve apresentação aqui em relação à Constituição do Estado do Ceará. A nossa Constituição, essa Constituiçãozinha que eu abri aqui para vocês, esse material, tá certo? Eu deixei aí no nosso AVA, viu, Tatiane? Ou Hanna, se vocês quiserem consultar depois, baixar, né, para o computador de vocês, então vocês já têm o arquivozinho aí da Constituição do Estado. Ela está atualizada ali, salvo engano, deixa eu ver aqui, atualizada até a emenda 94, esse material, que é da própria Assembleia Legislativa, tá? Atualizada até 2018, né? E aí, no caso de alguma outra atualização, então vocês podem obter no próprio site da Assembleia Legislativa. Ok, gente? Eu parei aqui para a gente continuar lá no nosso slide, certo? Pronto, então a ADC, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade, como o próprio nome diz aqui para a gente, Tatiane. Voltamos aqui ao nosso slide. Vocês estão acompanhando? Hanna, Tatiane? Sim, professora. Dando para acompanhar? Ótimo. Pronto, voltamos aqui para esse slide, né? Aí o próprio nome diz aqui para a gente, a ação declaratória de constitucionalidade, né? Se um daqueles legitimados do artigo 103, lá da nossa Constituição Federal, tá certo? Ele vem a propor esta ação no âmbito do STF, tá certo, pessoal? O que ele está objetivando com essa ação, hein, pessoal? O que um dos legitimados ele vai objetivar com essa ação declaratória de constitucionalidade? Qual é o intuito, pessoal? Ele está pedindo que o Supremo declare o quê? Em relação àquela norma federal. A gente já viu que o objeto da ação é a lei ou ato normativo federal, tá certo? Declarar que a norma é constitucional. Exatamente, declarar que a norma é constitucional. Aí, há pouco tempo, né, Tatiane e Hanna, a gente estava falando aqui, mas qual é o sentido, né, de que se tem uma ação desse tipo aí no nosso ordenamento jurídico, tanto é que ela entrou posteriormente, né, lá pela emenda constitucional número 3 de 93, tá certo? Qual é o sentido que a gente tem de ter uma ação específica para que o Supremo ou o Tribunal de Justiça aqui se debrucem sobre aquela norma e digam que ela é constitucional? Por que acontece isso? Por que pode acontecer isso? O que é que vocês acham?
Isso aqui tem a ver com a ciência da hermenêutica jurídica. Quem é que poderia dizer? Vale um ponto aí na AV2. Bora lá, Hanna. Outro ponto, olha aí, Tatiane. Dá só um tempinho para ver se chega essa resposta. Vamos só pensar um pouquinho, né? Posso repetir, tranquilo, pessoal. Desculpa, é porque é o hábito aí de falar um pouco rápido, né? Mas vamos lá. Eu estou falando, por que é que a gente, né, tem que ter no ordenamento jurídico, e não é que tem que ter, mas foi instituída no nosso ordenamento jurídico essa ação declaratória de constitucionalidade, né, visando, como a Tatiane colocou aí, a que o Supremo Tribunal Federal declare que a norma, né, no caso uma lei federal, ela é constitucional, se a gente já tem um princípio que se fala da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, a gente viu na primeira unidade, né? O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos. Existe um princípio, o legislador, o Congresso Nacional, né, deveria elaborar essas normas no seu viés de estarem em conformidade com a Constituição, presumidamente constitucionais. Então, assim, por que da existência de uma ação declaratória de constitucionalidade para que o Supremo diga que a lei é constitucional? Por que que pode surgir isso? Tatiane, você que está com a lei aí, pode até verificar, porque existe ali, né, uma das outras condições. A primeira condição, coloquei aqui, o primeiro requisito, estou colocando aqui no chat para vocês. O primeiro requisito, né, que está previsto aí, a primeira condição, ou requisito, digamos assim, né, que está previsto aí na própria Constituição Federal, é que o objeto da ADC, eu até já coloquei, o objeto da ADC é uma lei federal, lá no âmbito do Supremo, né? É uma lei federal. Existe um outro requisito que tem a ver com essa situação que eu perguntei a vocês, né? Por que da existência de uma ação para que o Supremo declare a constitucionalidade de uma lei federal? Tem a ver com a ciência tem a ver com a hermenêutica jurídica, com a interpretação. Segundo requisito. Quem é que poderia me dizer? Segundo requisito ou condição para esta ação lá no Supremo, para que ela venha a tramitar regularmente. Quem poderia me dizer? O primeiro objeto, né, o primeiro requisito seria que o objeto dela seja uma lei federal, né? Isso aí a gente está falando de ADC lá no Supremo, porque a ADC aqui no estado do Ceará é lei estadual, certo? Professora, não sei se tem a ver, mas eu peguei a lei aqui, aí no artigo 14 ele diz assim, que a petição inicial indicará o dispositivo de lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as especificações, e eu acho que pode ser o inciso 3, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Tem alguma coisa a ver com isso? É o segundo requisito, que é justamente, Tatiane, essencial, né? Pois aí, eu perguntei a vocês, e o que é que isso tem a ver em relação à hermenêutica, né? Por que é que se criou, se institucionalizou no Brasil esta ação para que o Supremo venha declarar que essa lei federal é constitucional, né? A Tatiane falou aí. Bora lá, gente. Só sintetizar essa resposta. Você falou aí que está no artigo 14, inciso 3º, não é isso? Isso. Estou anotando aqui no chat, tá? Da lei. Vamos pensar só um pouquinho. 9868. A resposta da Tatiane está correta. Mas qual é o fundamento para existir isso aí, né? A segurança jurídica? Também é um desses fundamentos. Muito bem, Tatiane, né? A questão de padronizar, né? A questão de padronizar e trazer a segurança jurídica para as relações, né? Que são tecidas, que são construídas a partir, ou que serão construídas, né? A partir desta lei federal, tá certo? Aí você colocou aqui a controvérsia, né? Judicial, tá certo? Tô colocando aqui no chat, tá? E acarreta, né, que vai possibilitar
possibilitando, rapidinho, uma análise da lei, né, questionada, certo? A lei questionada, no caso, é a lei objeto da ADC, né, buscando a segurança jurídica, não é isso, Tatiane? Isso. Ora, pessoal, justamente por quê? Porque do ponto de vista, da hermenêutica jurídica, da interpretação, né, essa lei federal, ela pode ser interpretada diferentemente por vários juízes e tribunais, entenderam? Por isso que é possível, né, que se leve ao conhecimento e ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, tá? Uma lei federal que está gerando o quê, Tatiane? Como você colocou, controvérsia judicial nos tribunais, certo? Controvérsia judicial, por exemplo, no âmbito dos TRFs. Primeira região, quinta região, né? Quarta região, tá certo? Então, está havendo o quê? Está havendo aí uma discussão, do ponto de vista, um debate, uma interpretação diferenciada, né? Essa controvérsia judicial, pessoal, é outro requisito, viu, Hanna? Tá entendendo aqui? Essa controvérsia judicial é a interpretação divergente. Tá claro, Tatiane? Ou seja, é o que a hermenêutica jurídica permite, possibilita a interpretação das leis, né, de maneira diversa. O juiz, ele só vai estar necessariamente vinculado à Constituição Federal, mas ele pode ter uma interpretação diferente de outro colega, né, de outro tribunal. Os tribunais podem ter uma interpretação divergente dos tribunais sobre a lei, né? Sobre a legislação. Estou colocando aqui para vocês. Entenderam aí o que é essa controvérsia judicial? Ele é um dos requisitos, quer dizer, lá na petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade, Tatiane e Hanna, o autor, o legitimado, que vai ser um daqueles que está lá previsto, né? Os legitimados são aqueles mesmos, até eu coloquei para vocês o artigo, né? É o mesmo rol do artigo 103, tá? São os mesmos legitimados para propor todas as ações, a ADI, a ADC, a ADPF, a ADO, certo? Tá certo, gente? Tatiane, Hanna? Sim. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso aqui? A controvérsia judicial, ela tem que estar presente, a Tatiane leu aqui, né, Tatiane, no artigo 14, inciso 3º aí da lei, ela é um dos requisitos dessa petição inicial. Agora, o que é essa controvérsia judicial, Hanna, Tatiane? Por exemplo, se eu dissesse para vocês que o professor, né, o ministro Barroso, ele diverge nos seus livros do professor Lênin Streck, por exemplo, né? Eu estou falando de divergência judicial ou doutrinária, nesse caso? Hein, pessoal? Bora lá, Tatiane, Hanna. Professora, pode repetir, por favor? Meu telefone Eu tocou falei e assim, né? Por exemplo, digamos que eu tenho dois autores, o ministro Barroso, né? Que ele tem os livros dele publicados, a gente já até mostrou alguns aqui para vocês, né? E eu tenho um outro doutrinador, por exemplo, o Ingo Sarlet, né? O Lênin Streck, tá certo? Eles estão divergindo ali na doutrina. Controvérsia doutrinária. Controvérsia doutrinária é a mesma coisa de controvérsia judicial? É isso que eu quero que vocês me digam. Não, né? Não é. Controvérsia judicial é a questão dos tribunais, certo? Sim. Acabei respondendo, né, Tatiane? Não deixei nem você falar. De repente, pode ser até que interfira em... mas aí o que eu quero que vocês tenham em mente? Na petição inicial, digamos que a Tatiane, né, ela vai ascender lá a Procuradoria-Geral da República, vai atuar enquanto Procuradora-Geral, tá certo? Numa petição inicial que você venha a elaborar para esse caso aí até na prova da UAB, né, que vocês vão fazer futuramente, se cair lá na prova um ADC para elaborar lá naquela peça, né,
vocês já sabem que vão ter que citar, né? Nem que seja ali, né, pro forma, decisões judiciais, entenderam? Decisões controvertidas, diferentes, discrepantes, divergentes. Não é citar a doutrina, entenderam? Entendeu o objeto aqui, Tatiane? Eu tenho que fundamentar a minha ADC com base na divergência das decisões, não é divergência do pensamento do autor X ou do autor Y, certo? Não é, tá? O que vale é a divergência é a divergência judicial, tá claro? É a divergência dos tribunais, né? É essa controvérsia que a lei fala, tá bom? Não é o que o autor X pensa ou o que o autor Y pensa. É claro, Tatiane, que você falou, né? Geralmente a doutrina ela vai servir de fundamento também para as decisões, entendeu? Mas no caso da petição inicial, o que você vai ter que colocar na petição inicial é necessariamente trazer a citação desses julgados divergentes. Ok, Tatiane e Hanna? Certo? Ver se eu coloquei aqui no slide. Olha aqui, pessoal, ó. Tá aqui, competência para julgamento, né? A gente já viu, certo, Tatiane? É aqui do Supremo Tribunal Federal, ok? A gente está analisando a ADC no âmbito do STF, né? Com base na Lei 9868/99, certo? Leia o ato normativo federal, né? E deve ser comprovado o quê, Tatiane? Controvérsia judicial acerca da matéria, que exponha risco à presunção de né? A constitucionalidade. presunção de constitucionalidade da lei ou a normativa federal. Expõe a risco o quê? Justamente o que você falou, Tatiane. Essa presunção de constitucionalidade, ela está duvidosa, entendeu? Por que ela está duvidosa? Está suscitando dúvidas. Porque os juízes estão interpretando de uma maneira diferenciada, né? Quer dizer, estão aplicando a lei de formas diferentes, divergentes, né? Controversas. Então, aqui eu vou buscar o Supremo para que ele afaste, né, Tatiana, você colocou a insegurança jurídica ou o estado de incerteza sobre a validade de uma lei ou ato normativo federal, visando, numa última instância, preservar a ordem jurídica constitucional, né? Tem uma crítica que se faz em relação a essa, que foi feito, né, naquela primeira ADC, mesmo que questionou a própria ADC, né, em relação à existência dessa ação, porque ela acaba afastando o quê, Tatiane? Aqui, ó. Acaba afastando o quê? O controle. O controle objetivo é afastar o controle difuso da constitucionalidade. Na medida em que se afasta esse controle difuso, é como se eu dissesse, né? A palavra final realmente é do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? É ele que vai dar a palavra final sobre uma matéria que está divergindo, né, em relação à Constituição Federal, o parâmetro que é a Constituição Federal, tá certo? E está divergente aí nos tribunais. E eu preciso, na petição inicial, aqueles legitimados, o 103, necessitam provar o quê? Que existe essa controvérsia judicial sobre a matéria, né? Sobre a lei ou ato normativo federal. Tá certo? Existe essa controvérsia, existe essa divergência. E isso aí está causando incerteza nos tribunais. Essa incerteza vai levar o quê? A um posicionamento do Supremo. Esse posicionamento do Supremo vai ser o posicionamento que, Tatiane, final, né? Com efeitos erga omnes para todos, né? E efeitos vinculantes. Certo? Tatiane? Sim. Bora aí na lei, né, que você disse que acabou imprimindo, não foi a legislação? Aí a 9868? Foi sim. Quer que eu pegue qual artigo? É o artigo, a partir do artigo 13, tá certo? O 13? Certo. Isso. Começa a ler o 13? Deixa eu só voltar aqui para o primeiro, só para vocês terem uma ideia, né? Esta lei, a 9868, dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o STF. O artigo 1º da lei é o geral, né? Trata de tudo, tá?
Aí vamos lá para o 13, Tatiane. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. O presidente da Gente, é o República. seguinte, rapidinho aqui, Tatiane. Eu estou pedindo para você ler esse artigo 13, vou até colocar aí no chat. Mas esse artigo ele foi revogado, tá certo? Revogado por qual? Pela reforma do judiciário. Por quê? Para todo, agora acabei de falar aqui para vocês, né, dos legitimados. Para a propositura dessas ações, de todas essas ações de controle lá no STF, né? O rol que prevalece é o rol do 103, tá certo, Tatiane? Você vai fazer essa leitura aí, né? Só para constar do que existe na lei, tá? Mas eu vou até colocar aqui nesse chat para vocês, tá bom? Dizendo o seguinte, que esse artigo 13, né, da lei, certo? 9868/99, ele está revogado. Então, o que equivale, pessoal, para a legitimidade? Para a propositura da ADI, ADC, ADO, ADPF, lá no Supremo, o que equivale? O artigo 103 da Isso, é Constituição. esse rol para todas as ações, tá certo? Até copiar aqui novamente, né, do chat que a gente já botou. É este rol aí de legitimados para todas as ações, tá? De controle concentrado, abstrato, né, da lei em tese lá no Supremo. É até válido, né, fazer só essa breve leitura. Por quê? Porque acaba que esse rol do 103, ele é mais amplo, né? Ele possibilita uma universalidade, uma amplitude maior, digamos, uma democratização maior desse acesso ao Supremo Tribunal Federal, né? Por esses órgãos, por essas entidades que são legitimados. Vamos lá, Tatiane. Na lei, né? 9868, artigo 13. Então, podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. O presidente da República, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, o Procurador-Geral da República. Pronto, a gente está vendo que era bem limitado, né? Esse rol somente ao presidente da República, a mesa da Câmara, do Senado, o PGR, que já era, né, desde sempre, primeiro aí legitimado. Mas, pessoal, isso aí foi revogado, tá certo? O que vale é o rol do artigo 103, tá claro até aqui, pessoal? Sim. Até Pronto, o marquei artigo aqui. 14, isso. O que vale é o 103. Então, assim, numa provinha, eventualmente, alguma questão que venha a ser, né, perguntada a vocês sobre esse rol de legitimados, e lembrando, existem aqueles legitimados que são considerados universais e os especiais, tá certo? Para os especiais, eles vai ter que ser provado o quê? Pertinência. Temática. Isso, pertinência temática. Né? Nessa petição aí da ADC, além de demonstrar que existe ali a controvérsia judicial que a gente vai ver aí nesse artigo 14, tá certo? Para ele, esse legitimado, por exemplo, o governador do estado, um governador de estado, né? Uma confederação sindical, uma entidade de classe, tá certo? Tem que demonstrar por que está propondo esta ação. O que é que tem a ver o objeto da ação, a lei federal, o objeto dessa ação, com o interesse, com a atuação daquele legitimado, ou daquela entidade, ou daquela associação. Certo? Tem que dizer por quê, né? Abrir um item lá na petição da pertinência temática, é como se fosse um requisitozinho, embora não esteja previsto na lei, né, o Supremo exige isso, certo? Então, essa pertinência temática vai ser para o governador do estado ou do Distrito Federal, né, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a federação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, certo, gente? No ano 103. Tá claro? Uhum. Posso... incisos 4º, só para dizer, inciso 4º, né? Inciso 5º, que é o governador do estado ou Distrito Federal, e o inciso 9º, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Para ser confederação sindical, tem que ter pelo menos 3 federações, né? Com atuação nacional, e entidade de classe de âmbito nacional. Para ser considerada entidade de classe de âmbito nacional, essa entidade de classe tem que ter atuação em pelo menos 9 estados da federação, certo? Ou seja, 1/3 da federação. Enfim, aí as outras são a mesa da Assembleia Legislativa, a Câmara Legislativa do DF e o governador do estado ou do Distrito Federal.
Para esses 3 incisos aí, tem que provar a pertinência temática. Eles são legitimados especiais, né? Ou seja, não se diz neutros, eles têm que dizer por quê, qual é o interesse deles na propositura destas ações no âmbito do STF. Certo, Tatiane? Continuando aí. Entenderam, pessoal? Sim, professora. Essa parte dos legitimados, né? Se você estuda para uma das ações, você já vai estar ciente de que vai valer para todas as outras, certo? O 14, Tatiane, artigo. Artigo 14. A petição inicial indicará: 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Pronto, 2. qual é a lei, né? Qual é o dispositivo da lei, qual é o ato normativo que está sendo questionado. Lembrando que para a ADC, no âmbito lá do Supremo, só serve se for que tipo de lei? Só cabe para qual lei? Federal e do... Federal. Não, Lá no Supremo é federal. Se for aqui no TJ, é a lei estadual, né? E o parâmetro daqui do TJ vai ser a Constituição do Estado, certo? E se for uma lei distrital? Não vai caber para a ADC, Tatiane. Não cabe para descer. Não. A distrital, ela só vai entrar se for em competência de Estado para a ADI. Tá. Certo? Aí, se for uma lei distrital, pode ser que ela venha a ser questionada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Entendeu? Sim. Mas tendo como base a lei orgânica do Distrito Federal, assim, né? Bem. Mas, professora, no Distrito Federal, o Tribunal de Justiça, ele é um tribunal federal, não é? Mas aí ele vai ter atribuições, a competência, a legislação, né, do Distrito Federal, ela é uma legislação de natureza híbrida. Ela tanto vai ter leis, né, de interesse que sejam de um Estado membro, quanto de um município, entendeu? Então, ele vai se posicionar de acordo com essa competência aí de legislação do Distrito Federal. Para o Supremo, Tatiane, só vai caber análise, né, de legislação do Distrito Federal se for em competência de Estado, certo? Lembra? Isso em sede de ADI, né? Em sede de ADI. Agora, digamos assim, que você tem ali uma lei do Distrito Federal em competência de município, certo? Em competência que a gente chama, né, na Constituição de interesse local. Poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal por meio das ações de controle, só se for por ADPF. Tá vendo? Ó, cada uma dessas ações tem um objeto específico, exatamente, tem um objeto específico. Por isso que é importante a gente estudar o objeto da ação, o objeto. O que comporta? É como se eu dissesse aí, digamos, fazendo um paralelo bem mais simples, né? Que para especificamente propor, por exemplo, uma ação de alimentos no âmbito da justiça comum estadual, né, para as varas de família, eu vou utilizar o Código Civil e a Lei 5478, né, a Lei de Alimentos, tá certo? A lei vai prever as hipóteses próprias, né, o objeto próprio da ação. A gente está vendo aqui, estudando a legislação, Tatiane, então, algumas situações é que foram julgadas, né, pelo Supremo. E quando ele fala que a lei distrital, que tenha como competência, né, essa lei, ela diga respeito à competência de Estado-membro, ela pode ser objeto de ADI, isso foi julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, né, mas está dentro do objeto da ADI. Se fosse uma norma distrital com competência de município, ela pode até chegar pela ADPF, mas não vai chegar por ADI, entendeu, Tatiane? Sim, professora, só estou E ela não vai chegar para ADC, porque aí ela não vai ser federal, né? Vai ter que ver especificamente ali a matéria, né? Que é objeto aí dessa lei, para saber se poderia até ser o caso de um ADC, só se for legislação em sede, né, de competência federal, certo? Aí a ADC, entendeu? Aí a ADC lá no Supremo. Agora, sim, se for em âmbito municipal, pode chegar por ADPF,
né? A DPF. E pode chegar também, Tatiane, no controle difuso, entendeu? No caso concreto, nas outras ações. Não são ações de controle concentrado. Tá claro? Sim. Por exemplo, no caso concreto, pode ser por meio de um mandado de segurança, né? Pode ser por meio de um habeas corpus, pode ser por meio de uma ação ordinária, uma ação comum. Entendeu? Isso é controle difuso. O Supremo também atua no controle difuso, certo? Não atua só no concentrado. Lembrando, né? O Supremo tem competências originárias, que são de controle abstrato concentrado. Mas o Supremo também vai atuar, vai decidir em processos de controle difuso. Tá claro, gente? Tatiane, podemos dar continuidade ao artigo 14? Podemos. Vamos Sim. lá. Aí o pedido, né, com as suas especificações. Qual é que vai ser o pedido? Antes de falar especificamente aqui do pedido, né, mas já falando, a gente falou que os fundamentos jurídicos do pedido no inciso 1º, a Tatiane leu, né? Essa causa de pedir, esse fundamento jurídico, os ministros do Supremo, até já fiz essa pergunta a vocês, eles estão vinculados na decisão final à fundamentação do autor? Eles estão vinculados na fundamentação, na decisão final, Tatiane, a fundamentação do autor, do que o autor pediu na peça? Ou os ministros podem ir além nos seus votos? É a motivação, é a fundamentação. Mas aí, se ele for além, não seriam a sentença, não entra naquelas classificações? Eu sei, extra petica, né, que você fala. Não, mas não é o caso de ir além no pedido. E veja bem que até a gente já falou que ele pode ir além, ele pode declarar por arrastamento, lembra a inconstitucionalidade? Ah, sim. Mas aí eu estou falando aqui mesmo é de fundamento. Por exemplo, se no voto do ministro, ele fundamentou além do fundamento do autor, do postulante, né, do legitimado, não tem problema, né? Essas petições lá no Supremo, existe uma que se chama causa de pedir aberta. O ministro, ele pode fundamentar em outros, porque veja bem, qual é a função dos ministros do Supremo, Tatiane? Fazer uma verdadeira varredura, né? Digamos assim, utilizando esse termo mais coloquial, fazer uma verdadeira varredura para ver se aquela lei ela é constitucional ou inconstitucional, diante de todos os dispositivos da Constituição Federal, né? Diante de todo tipo de análise que se possa ter para realmente dizer, ao final, que aquela lei ela é constitucional ou inconstitucional, entendeu? Sim. Então, assim, eles não estão vinculados à fundamentação do autor. Eles podem ir além, né? Vai aí da fundamentação da motivação dos votos dos ministros, tá certo? E no caso da declaração de inconstitucionalidade, pode até declarar por arrastamento, né? Aquela história, um decreto que efetivamente a lei tenha sido declarada inconstitucional, qual é o sentido desse decreto que venha, né, que anteriormente regulamentava essa lei, qual é o sentido desse decreto permanecer existindo no ordenamento jurídico, entendeu? Então, se ele regulamentava aquela lei que foi declarada inconstitucional, consequencialmente ele é inconstitucional, né, consequentemente. E o inciso segundo e terceiro, Tatiane? O segundo é o pedido com suas especificações. Isso. E o terceiro, a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. É aquela situação, né? O segundo requisito aí, bem importante da ADC. Primeiro é lei federal, segundo é a controvérsia judicial, que eu já falei aqui que não é doutrinária, né? É das decisões e que o autor tem que expor lá na petição inicial. Tem que citar essas decisões, tá certo? Tem que transcrever essas decisões que são... Aí você poderia perguntar, quantas decisões são, professora? Teve até um caso de uma emenda constitucional, que é a emenda 88 de 2015, a conhecida PEC da Bengala, né, que suscitou divergências aí na interpretação, tá certo? Que fala da aposentadoria, inclusive dos ministros do Supremo aos 75 anos, né, modificou, de 2015. Então, assim, suscitou divergências, certo? Então, esse foi um caso que foi levado ao Supremo para julgamento, né, em sede de ADC. E outra coisa, viu, Tatiane, interessante, que eu tenho que falar aqui para vocês, é o seguinte, se eventualmente
essa lei. Você pode perceber que a lei federal, ela pode ser tanto objeto da ADI como da ADC, não é verdade? Sim. Pronto. Aí o que é que acabou acontecendo no âmbito do Supremo? Acaba que pode haver julgamento conjunto dessas ações. Por exemplo, se eventualmente, né, já havia aí uma ADI tramitando em relação a uma determinada lei federal e depois surgiu uma ADC, então necessariamente o Supremo vai ter que julgar em conjunto essas ações. Por quê, Tatiane? Hein, Tatiane? Para evitar o quê, Tatiane? Uma decisão em conjunto aí pelo Supremo, de uma ADI e uma ADC que tem o mesmo objeto, a mesma lei federal. Outra, decisões diferentes, Isso, uma divergentes. decisão divergente, né? Justamente para convalidar a segurança jurídica, né? Se o Supremo está com o mesmo objeto ali para julgar, então ele julga em conjunto, tá certo? É o que se chama acumulação de pedidos no processo objetivo. Pode haver uma acumulação. Ele pode entender, porque veja bem, viu, Tatiane? Aqui no artigo 24 da lei, essas ações, a gente vai ver que elas têm uma natureza dúplice. Que tipo de natureza dúplice é essa? Você quer ler aqui o 24 da lei? Depois a gente volta para os outros. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Tá vendo? Elas têm natureza dúplice, né? Se o Supremo, ele julga improcedente uma ADC, improcedente, então ele está dizendo que a lei é o quê? Inconstitucional. Se ele julga procedente, ela é constitucional, certo? Aí, se ele julga uma ADI improcedente, ele está dizendo que a lei é o quê? Constitucional. Entendeu, Tatiane? Efeitos contrários, né? Efeitos dúplices, certo? Então, se existe um ADI e um ADC, ele julga em conjunto para evitar essa disparidade, essa divergência, essa discrepância, certo? Vamos lá para o parágrafo único do artigo 14, pode ser? Pode. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade. Então, veja bem, né, o que a gente tem aqui, quando vai ser necessário o advogado. Só são basicamente 2 incisos da necessidade desse advogado aqui no rol do artigo 103, tá certo, Tatiane? Seria pelo partido político, com representação no Congresso Nacional, né? O partido político, ele se representa aí na petição pelo Diretório Nacional do partido, com a petição assinada por advogado e com poderes especiais, tá certo? Para propor essa ação, essas ações lá no Supremo, né? Vale para todos. E a Confederação Sindical Entidade de Classe de âmbito nacional, quer dizer, incisos 8º e 9º necessitam da capacidade postulatória do advogado, certo, Tatiane? Precisa da procuração com poderes especiais, tá certo? O 15. A petição inicial inepta. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente improcedente, serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Caberia um agravo, né, da decisão do relator para o plenário, certo? No caso, petição inepta é uma petição que está incompleta, uma petição que não mostrou os requisitos, né, segundo o artigo 319 do CPC, tá certo? Algo que seja uma petição altamente fora do contexto, né, do caso do cabimento aí para as ações, tá certo? Artigo 16.
Proposta a ação. Proposta a ação declaratória, não se admitirá desistência. Para essas ações de controle objetivo lá no Supremo, né, o controle abstrato, gente, a gente já falou que não cabe desistência. Até eu falei para vocês numa das aulas, né, perguntei, e se aquele partido político que entrou perdeu a representatividade no Congresso, né, que a representatividade é de um deputado ou um senador. Se o partido político perdeu esse senador, esse deputado, quer dizer, esse deputado, esse senador deixou a legenda, né, partidária, essa ação deixa de tramitar lá no Supremo? Não, né? Não se admite desistência, tá certo? Ela continua tramitando, porque o objeto aqui, o intuito da ação, dessas ações, é proteger o ordenamento jurídico do ponto de vista objetivo, o interesse é maior da sociedade, né? Às vezes não é nem do partido político mesmo, certo? Tatiane. Certo. O 18. O 17 vetado, foi... né? Vetado. 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Justamente, pessoal, porque eu não tenho interesses particulares aqui nessa ação, né? Não tem intervenção. Agora, existe a admissibilidade da intervenção do amigo da corte, né? Da participação do amigo da corte, amicus curiae, tá? Aqui, que foi vetado também no artigo 18, tá? Que seria o parágrafo 2º que foi vetado, né? Mas aí, por analogia à ADI, né, permanece aí a possibilidade do artigo 7º, parágrafo 2º, Tatiane, que fala do amigo da corte. Eu vou ler aqui rapidinho esse artigo 7º, parágrafo 2º, tá bom? O relator, né, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, e hoje em dia até já se admite essa recorribilidade, né, desse despacho, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação, o parágrafo anterior é dos 30 dias das informações, tá certo? Aqui no caso, né, então, seria observando-se esse prazo aí de 30 dias. A manifestação de outros órgãos ou entidades. Esse artigo 7º, Tatiane, parágrafo 2º, é o amigo da corte, tá? Quer que eu coloque aqui no chat? Coloca, professor, mas eu aqui para vocês. Aqui também. Porque ele vai valer para a ADI, para a ADC, para a DPF, para todas, certo? Esse artigozinho aí. A DPF, na verdade, vai ter o artigo específico lá na lei, né? Na 9882. Deixa eu colocar aqui artigo 7º. Artigo 7º, parágrafo 2º, que é o amigo da corte que já está previsto aí, aqui da lei, tá? Da lei. Tá, amicus curiae, tá? Amicus curiae. E, no caso, Tatiane, só um minutinho, Tatiane, tá bom? Rapidinho. Era a moça que estava aqui querendo passar atrás do vídeo. Tatiane. Sim, então, um amigo da corte, é possível, e aí há um problema, há uma divergência, certo? No que diz respeito a essa participação do amigo da corte, no seguinte sentido: a doutrina do processo civil considera que seria o caso, há uma natureza de intervenção de terceiro, não é? Nesse amigo da corte, mas no âmbito do Supremo, tá? Ele não tem uma participação, digamos, especificamente como um interessado particular aí nessa causa, certo, Tatiane? Certo. Por quê? Porque, assim, ele vai trazer subsídios, né, para os ministros do Supremo. É como se eu dissesse que eu tenho um técnico de alguma matéria, de algum assunto, vou já citar alguns exemplos aqui, ou algumas entidades, né, que vão se manifestar ali defendendo o seu ponto de vista, seu posicionamento. Isso aí vai servir de subsídio, né, de material, de apoio, né, de conhecimento técnico, porque o que é que se exige dos ministros do Supremo? Notável saber jurídico, né? Ele não tem que ter um notável saber médico, por exemplo,
Como, por exemplo, naquela época da ADPF sobre o anencefalo, né, da ADPF 54, certo? Se ouviu a igreja como amigo da corte, por quê? Porque a igreja, né, ela não defende a prática, né, do aborto, e para eles, mesmo aquela interrupção, aquela antecipação do parto, né, no caso do anencefalo, seria né, a igreja considera como uma situação de aborto, né, assim, em relação à vida, entendeu? Por exemplo, no caso, algumas entidades funcionam também podem funcionar como amigo da corte, ou até pessoas mesmo, pessoas físicas, tá? Como, por exemplo, o CAD, né, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, quando, por exemplo, pode ocorrer a fusão de empresas, né, e aí o CAD vai se manifestar se existe ou não um monopólio, né, se vai existir ou não um monopólio daquele serviço, daquele produto, entendeu? É mais um subsídio para os ministros resolverem a questão, né, quer dizer, aprofundarem seus conhecimentos, entendeu, Tatiane? Não teria especificamente, apesar do CPC trazer essa natureza aí de intervenção de terceiro, tá? Mas não teria esse interesse particular para a causa, não. Entendeu? Sim. É mais aí uma matéria de. Você ia perguntar fazer algum questionamento? Professor Marra, agora eu esqueci. Te interrompi, hein? Se você lembrar, você me diz, tá Não, bom? mas não, eu pergunto sim, pode deixar. Tá ótimo. Pois vamos na sequência aí dos artigos. A gente está em qual, hein? Foi o 18, agora é o 18, 19. Agora vamos para o 19. Estamos terminando aí a ADC. Agora é importante também a gente falar desses últimos artigos aí da lei, né? Depois do 22 até o 27, tá? Mas vamos continuando aí. Na outra aula a gente vê, Tatiane. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta a vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. pronto, aí você poderia perguntar, professora, cadê aqui a manifestação do AGU que tem na ADI, né? Na ADI, o AGU, ele é citado, até na própria Constituição, aqui, né, no artigo 103, a gente tem que a necessidade, só retomar aqui, ó, no parágrafo 3º do 103, diz assim, quando o Supremo apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal, ato normativo, citará previamente o AGU, né, que é o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou o texto impugnado, certo? Você poderia questionar, professora, cadê a participação do AGU em 15 dias aí na ADC? Tem ou não tem? Entendeu, Tatiane? A lei não traz, né? Nesse caso, ó, na ADC, estou te respondendo já, a previsão do AGU. Por quê? O que você acha? A ação, ó, a gente está buscando que o Supremo declare a constitucionalidade. Então, assim, não teria basicamente o que o AGU defender. Entendeu? Sim. Professora, mas aqui no... Ok. A doutrina critica isso daí, por quê? Porque eu tenho um caráter dúplice dessa ação. Pode ser que o Supremo, né, venha ali pode ser que venha a declarar a inconstitucionalidade se ele julgar improcedente, certo? Diga. Aqui no artigo 19, ele Isso. fala de um prazo, só que está vetado, não está? No prazo do artigo anterior. Ah, sim, o prazo do artigo anterior vetado era justamente a questão das informações, o prazo de 30 dias. Sim, foi boa a tua colocação, do artigo 18, parágrafo 1º, né? É porque o PGR, ele iria se manifestar que eu também não votei, a rigor, aquelas informações, porque, veja bem, na ADC, Tatiane, eu não estou questionando a inconstitucionalidade de uma lei, eu estou buscando saber se o Supremo vai, né, dizer que esta lei está conforme. Ele realmente vai aferir, vai confirmar que a lei é constitucional, entendeu? Então, não teria para que o Congresso prestar informações, entende aqui? Sim. A mesma coisa, não teria uma manifestação necessária do AGU. Ele não tem o que defender se eu estou pedindo a constitucionalidade, entendeu? Não estou pedindo a inconstitucionalidade.
Eu estou pedindo a confirmação da constitucionalidade, certo? Sim. Agora sim, a doutrina critica, por quê? Porque pode ser que o AGU, né, tivesse que se manifestar, pode ser que o Supremo decida pela inconstitucionalidade, né? Porque elas não têm caráter dúplice, a gente não viu? Sim. Então, assim, poderia ter o cabimento aí do AGU, mas no Supremo atualmente ainda continua a mesma situação, ele não participa, certo? O AGU, na ADC, né? Por enquanto, ainda não. Aí vamos para o artigo 20. Artigo 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Pronto, aí é sobre julgamento, vale para todos, que está no 22, viu, Tatiane? O quórum mínimo de abertura da sessão, acho que eu já falei para vocês, é de 8 ministros, né? E a maioria absoluta, reserva de plenário no Supremo, é 6 ministros, né? A maioria para votar pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Isso está no artigo 22 e 23, certo, Tatiane? Vou até fazer uma leitura aqui. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Efetuado o julgamento, 23, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de disposição ou da norma impugnada, se num ou no outro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros. Reserva de plenário no Supremo, 6 ministros, né? O quórum absoluto, maioria absoluta. Quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ADC, né, ação declaratória de constitucionalidade. Aí vocês poderiam perguntar, professora, lá no 27 tem um artigo que trata de uma maioria de 2/3, é a modulação temporal, né? Inclusive, não sei se você acompanhou na semana passada aí, Tatiane, o Supremo se debruçou sobre o julgamento, né, de uma cobrança do ICMS, salvo engano, a partir de 2015, ou 17, né, em relação a outras contribuições, desvincular, né, e aí ele modulou temporalmente a decisão. Para esta modulação temporal, o quórum é de 2/3, que no Supremo são 8 ministros, tá certo? É um quórum especial. Por que modular temporalmente? Também para garantir segurança jurídica, né? Se for em determinados contextos, pode ser que o Estado tenha que devolver, né, uma tributação que fora paga e agora o Supremo acredita que é inconstitucional. Entende, Tatiane? Sim. A gente pode falar mais aí na próxima aula sobre a modulação temporal também, ó, artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3, que são 8 ministros, certo? Restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só terá eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, ele vai fixar, seja para o passado, ex tunc, entendeu, Tatiane? Seja retroativamente, aí ele estabelece uma demarcação temporal, né, um limite temporal, a partir do ano tal, a partir do ingresso da ação, do ingresso do recurso, foi num RE, né, lá naquele caso, ou seja para frente, ex nunc, entendeu? Prospectivos, certo? Isso é o que se chama modulação temporal. 8 ministros, o quórum, tá? Aí vamos para o 20. Então, 20 já foi. Já foi, né? Tem parágrafo primeiro, desculpa. O caput foi, parágrafo primeiro não. Vamos lá. É o 20 e o 21, para a gente terminar. Sim. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos, para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Isso aqui, além de ter a possibilidade lá do amigo da corte, né, que o relator pode acatar na ADC também, tá certo? Analogia, aquele artigo 7º que eu coloquei aí. Aqui é a instrução do feito, entendeu, Tatiane?
É a prova, né? É colher provas, é colher depoimentos em audiência pública, certo? É a instrução processual, tá? Certo. Aí, parágrafo 2º. O relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Pronto, por que que ele vai poder solicitar? Porque é justamente qual é o objeto dessa ação? Gira em torno de uma controvérsia judicial. Então, ele pode solicitar desses tribunais, né, superiores, federais, enfim, estaduais, como é que está sendo aplicada aquela norma federal naquele âmbito da jurisdição. Ele pode solicitar essas informações, tá certo? As informações, perícias e audiências, o prazo, a que se referem à instrução, né? A gente sabe que esses prazos aí são meio que pro forma, né? No Supremo, devido ao volume de feitos, né? Perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator, certo? 30 dias para a instrução do feito, Tatiana. Aí a medida cautelar, aqui na ADC, que também existe. Isso, 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo, objeto da ação, até seu julgamento definitivo. Pronto, aí tem que se provar, né? A fumaça do bom direito, as medidas cautelares, isso cabe tanto em ADI como na ADC, né? Enfim, tem que se provar aquela fumaça do bom direito, o perigo in mora, né? São os pressupostos necessários de uma medida de urgência, esse caráter de urgência das cautelares, que também é cabível nesses procedimentos objetivos, né? De cunho objetivo. Aí, qual é que é o objeto principal aqui dessa cautelar? Ele fala suspensão do julgamento nos processos dos tribunais. Por quê, Tatiane? Entendeu aqui por que suspender? Porque o Supremo ainda vai julgar o mérito, né? Ainda vai julgar em definitivo. Então, corre o risco desses, perigo na demora, né? Corre o risco dos tribunais julgarem de forma diferente, certo? E isso aí não é o ideal. O ideal é que aqui se quer o quê? Se quer uma padronização dessa lei federal, né? É até criticado no que diz respeito ao acesso à justiça, né? Essa lei, porque evitaria que as pessoas estivessem buscando aí o judiciário, né? Para tentar algumas ações, algum pronunciamento judicial. Aí vai ficar aguardando aí o posicionamento do Supremo, entendeu, Tatiane? Sim. É até questionada essa ADC, né? Aquele contexto que eu coloquei, de ela afastar o acesso à justiça, porque tudo vai ficar, né, a aplicação desta lei federal na dependência de um posicionamento final do Supremo, e acaba que vai ter efeitos vinculantes, entendeu? Vai vincular os tribunais, né? O que o Supremo decidiu vincula os demais tribunais, né? E vincula os demais juízes, né? Juízes monocráticos, tribunais superiores, tá bom? Parágrafo único. É só a publicização aí. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em sessão especial do Diário Oficial da União, a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda da sua eficácia. Aqui a gente tem nesse parágrafo único uma imposição de prazo ao Supremo, né, de 180 dias de julgamento final, mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Esse prazo já foi até prorrogado em alguns casos, tá certo? Tatiane, assim, inclusive devido ao volume, né, de feitos lá no Supremo, enfim. Outra coisa, para as medidas cautelares, tá? A gente vai falar em que efeitos erga omnes, né? Efeitos vinculantes. Mas será que a gente fala em efeitos ex tunc, retroativos? O que você acha? Eu acho que não, porque fica mais difícil de controlar o que já passou, direito, seria direito adquirido?
Não, porque também ainda é uma medida, é uma decisão provisória, né? A Sim, gente só também. vai falar no efeito ex tunc, que é a regra, né? Se for a decisão de mérito, certo? Ela é vinculante, ela é para todos, mas é só dali em diante. Então, vai se aguardar o julgamento final, ok? Sim. Nas cautelares, os efeitos são ex nunc. E aí ele vai decidir, como a gente viu ali até o 27, né? Ele pode até modular para trás, ele pode até demarcar um tempo, ele pode até modular para frente, mas tem um quórumzinho de 2/3, entendeu? Sim. Dê uma estudadinha se você não tiver essa curiosidade, também nesses efeitos temporais das decisões do Supremo. Tem em todos os livros, geralmente, né? Do Barroso, na professora Natália Masson também, aquele livro que você tem, né? Você não tem? Sim. Pois é, tem no manual, ela fala também, certo? Mas é bem interessante porque a gente vê, tem até uma decisão, a gente pode trazer aí na próxima aula, dessa decisão da semana passada do Supremo, que ele modulou para trás, né? Mas tem um marco temporal. Mas é que eu não consegui pegar mesmo, porque esses últimos dias foram bem puxados, que era projeto da Não, entendo. monografia, Com era certeza. petição do estágio, aí tava Tá tumultuado. bem Nessa semana, ocupado, né, Tatiane? nessa Mas semana, vai dar graças a certo. Deus, tá mais tranquila. Ótimo, que bom. Pois, Tatiane, era isso aí a nossa aula, né, para hoje da ADC. Obrigada por ajudar na leitura dos artigos. Te agradeço imensamente. A Hanna não pôde ficar, né, até o final, pelo visto. E aí, se der certo, você apresenta aí no dia 20, né? Eu vou terminar. Então, não preciso ler todo o julgado, só ler a ementa. Não, tu só faz um resumozinho, é uma coisa bem simples. É mais assim para citar como exemplo, entendeu? Dos casos, certo? Certo. Eu estava Não lendo tem que todo o ser relatório. isso. Agora, o envio eu coloquei até hoje lá no AVA. Não, mas eu vou terminar assim, eu fico agora à tarde, eu vou pegar Vai só dar isso aí. certo, né? Tá ótimo. Não precisa ser muito extenso, não. Basta tu colocar a ementa mesmo e falar um pouquinho, né? Analisar brevemente, certo? Que era mais que eu ia te falar? A Tatiane tá tendo uns cursos lá no Supremo e tem até uns cursos sobre controle de constitucionalidade em âmbito local. Aqueles cursos virtuais mesmo, sabe? Sim. Aí, se você tiver interesse, tem um controle da constitucionalidade da legislação local, tem um controle de constitucionalidade, né, geral mesmo. Se você Eu tiver tenho, interesse, mas eles abrem, mas é para você fazer em 90 dias, tá? sim. E é só colocar no site Do Supremo, eu vou depois pegar uma publicação que teve no próprio Instagram do Supremo, eu coloco lá no grupo para vocês, viu? Eu vou Sim, ver direitinho o caminho, aí eu falo para vocês, tá bom? tá certo. Pois, Tatiane, eu agradeço a tua atenção, desejo tudo, como é que tá tudo em paz, em casa, as Tudo, graças crianças? a Deus. Graças a Amém, Deus. Seguimos amém, aqui sem corona por perto. amém, graças a Deus. Pois eu desejo muita saúde, tá? E seguimos em frente, né? Se Deus quiser, Tá certo. né? Obrigada, Beijão, professora. até Um quinta, se beijo, Deus até quiser. quinta. Beijo, obrigada, um abraço, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.